Ilha de Ellesmere, a região canadense mais setentrional do país, situado a 800 quilômetros do polo. Para sobreviver neste universo gelado, é preciso ser um animal muito especial. E este animal é o lobo do Ártico. Único entre os lobos de pelo branco, estes caçadores do Alto Ártico não se intimidam com a nossa presença. Em grupo, eles perambulam por estes desertos gelados para além da superstição, desconfiança e ódio que com muito boa vontade sentimos e atribuímos à sua espécie. Mas hoje, lobos e homens se cruzaram, revelando algumas verdades sobre suas vidas. Grande Norte, o país do lobo branco. Os lobos do Ártico nunca foram caçados ou perseguidos. Eles vivem até mesmo mais ao norte que o povo Inuit. A ilha de Ellesmere é do tamanho da Escócia e da Inglaterra juntas. Está cercada de gelo e a Groenlândia é a região de dimensões continentais mais próxima. Só pessoas apaixonadas por lobos se atreveriam a localizá-los nesta irremediável planície deserta. Uma destas pessoas é o fotógrafo Jim Brandenburg. Sua primeira missão nestas paragens tinha a ver com o fato desta ilha ser o ponto de partida para as expedições que tentavam atingir o polo. Os lobos sempre foram os animais de minha preferência, e suponho que uma das razões para isso é que eles são muito inteligentes. Por causa desta inteligência, é praticamente impossível filmá-los em um ambiente mais convencional, como, por exemplo, as regiões florestais. E por alguma razão, esses lobos do Ártico conseguem nos tolerar muito bem, e pouco a pouco cheguei à conclusão de que isto daria uma história maravilhosa. Para o fotógrafo da vida selvagem, a volta dos raios do sol da primavera iluminam este universo, liberando-o rapidamente do inverno do Alto Ártico. Os ursos do gelo estão mais uma vez patrulhando a região, mas mesmo eles representam pouca ameaça para o lobo do Ártico. Raramente, eles se afastam da costa marítima. É mais provável que os lobos os persigam, segundo o biólogo especialista em lobos Dave Match, que com Jim Brandenburg aproveitou a oportunidade para vir aqui para encontrar a alcateia e seu esconderijo. Para mim, ter vindo à ilha de Ellesmere foi a realização de um antigo sonho. Há 20 anos, já ouvi falar dos lobos dessa ilha, mas nunca pensei que teria a chance de trabalhar com eles. Foram tão perseguidos em todas as outras regiões do mundo que seu medo pelos homens é ancestral. E é impossível se aproximar deles para observá-los de perto. Mas esta área é tão remota que os lobos basicamente não temem os visitantes humanos. Pela primeira vez, Dave consegue observar de muito perto um lobo mostrar respeito aos seus líderes, o alfa macho e a alfa fêmea. Trata-se provavelmente de um filhote do casal dominante. Os nomes fazem parte da linguagem hierárquica do biólogo, quem se submete a quem. Mas os lobos possuem sua própria linguagem através de suas posturas físicas e ações que controlam a organização social da unidade familiar ou alcateia. Mas para Dave, isto é apenas o começo. Para descobrir o que eu queria, eu sabia que tinha que encontrar sua toca, um esconderijo onde os lobos têm seus filhotes durante 2 meses no verão. Só existe um desses esconderijos em uma área de 1.500 quilômetros quadrados, portanto, precisamos de muito tempo para encontrá-lo. Na verdade, eu passei toda uma semana em busca do seu refúgio e fiquei feliz quando finalmente o localizei. Existem muito poucos esconderijos como este, devido à dominante camada petrificada de gelo sob a neve que impede que os lobos a escavem. Ao descobri-lo, entendi por que os lobos escolheram esse local. Era uma caverna de pedra no final de uma longa elevação da qual se podia contemplar um amplo vale com um rio correndo em seu centro. Os lobos podiam ver quilômetros de distância em todas as direções. O que Dave e Jim iam observar e filmar no curto verão ártico se transformaria em uma experiência única.
Eles sabiam que tinham a possibilidade de viver no meio desta alcateia selvagem, passando quase a ser parte deles. Ficaram surpresos por terem um contato tão próximo com Mom, nome que eles lhe deram, e seus filhotes que saíram pela primeira vez fora da toca. Decididamente, estes não eram os terríveis lobos assassinos das histórias de ficção e das lendas. Aqui, a verdadeira história poderia começar. O processo de filmar passou por muitas fases evolutivas. Exigia muito equipamento, inúmeras caixas de lentes e câmaras. Especialmente em uma região remota como esta, precisamos de equipamentos sobressalentes e, portanto, as necessidades são maiores que o normal. Os lobos tinham escolhido o local perfeito para o seu esconderijo e, portanto, tentamos encontrar o lugar perfeito para o nosso acampamento. Queríamos estar o mais perto possível do esconderijo para observá-los da melhor maneira possível, mas não tão perto para não pôr muita pressão na alcateia e em suas atividades diárias da criação dos filhotes. Como disse, uma das razões do meu grande respeito pelos lobos é que você não consegue nunca enganá-los. Como fotógrafo da vida selvagem, você aprende muito rapidamente as técnicas que você pode usar para observar animais de perto, quer seja usando esconderijo ou usando lentes de longo alcance. É uma região difícil e grande parte dos deslocamentos tem que ser feitos a pé. É fundamental que se trabalhe em equipe. Conseguimos trabalhar muito bem juntos, porque ambos tínhamos o mesmo objetivo. Para fotografar os lobos ou observá-los, você tem que chegar bem perto deles. Dave, com esse tipo de luz, eu acho que temos que chegar mais perto. A luz está terrivelmente sombria e pesada. Sim, eu acho que podemos chegar mais perto. Eles não parecem se sentir perturbados agora. Se Mom for como no ano passado, ela não vai se importar. Sim, mas não podemos nos arriscar. Pode até não ser ela. Para começar, vamos bem devagar. Não podemos nos esconder em nenhum lugar. As árvores mais próximas estão a mais de 1.500 quilômetros de distância no sul. Nesta paisagem, os lobos conseguem ver e pressentir qualquer coisa que se mova. Mom sabe que eles estão ali, mas está tolerante devido à cuidadosa técnica de aproximação que está sendo usada. Os filhotes nasceram em maio. Agora eles têm 5 meses de idade e são uns exploradores muito curiosos, mas ainda tendo muito que aprender. Para Dave e Matt, esta rara visão de intimidade trouxe muito entusiasmo para seus olhos de biólogo. O benefício de poder observar os lobos de tão perto ficou logo evidente quando eu pude vê-los se amamentando. Eu pude determinar quantas vezes por dia se alimentavam. E depois, pude acompanhar esse processo durante todo o verão, até o seu final. Embora já estejamos quase no meio do verão, a temperatura durante o dia é terrivelmente baixa, uma nova experiência para os filhotes. Eles passaram as 3 primeiras semanas de vida no esconderijo, aquecidos pelo corpo de sua mãe, protegidos contra o vento frio e no aconchego entre os irmãos. Um quadro de inocência tranquila, muito distante de qualquer imagem diabólica de lobos maus uivando em busca de sangue no meio da noite. Mas é o uivo que sempre entregou Jim Brandenburg. De todos os sons da natureza, eu realmente acho que o uivo do lobo é o mais evocativo e o mais misterioso. Eu também acho que a má reputação do lobo pode ter vindo do seu estilo de uivar. Para os lobos, uivar é uma maneira muito importante de comunicar o seu espírito de comunidade. É como uma espécie de cola que mantém a família unida. Esta é a primeira vez que observo os lobos selvagens enquanto estão uivando e quero analisar esta prática bem de perto, sob todas as formas. É uma sensação muito especial poder observá-los enquanto estão uivando. Isto é impossível nas áreas de florestas. Para mim, a voz do alfa macho é a mais espetacular. Lá pela metade do uivo, ele desce o tom em 1/8. Mas eu gostaria de saber o que significa isto. O mesmo
com os inúmeros sons que eles produzem. Eles também produzem um meio latido. Perfeito. Hoje eu dei um espirro e todos os lobos olharam e me lembrei que para eles isso significava que havia algum perigo por perto. Eles não sabiam que se tinha sido um outro lobo que tinha espirrado. E então eles se deram conta que tinha sido eu. É aquele som tipo estacato. Beck central, a que realmente domina os demais, se aproximou dos filhotes e eles todos correram em direção a ela e começaram a perturbá-la como eles geralmente fazem. E ela se sentiu chateada e deu uma espécie de latido. E só foi um meio latido, mas imediatamente, tanto Mon como o Pesado correram até ela. Com a cauda entre as pernas e sua anca baixada, ela ficou completamente submissa. Foi uma incrível demonstração de autoridade. Eu gostaria de compreender essas coisas melhor. É fantástico observá-los. É um tema que eles têm que deixar para mais tarde. Os filhotes estão crescendo rapidamente e agora suas brincadeiras são mais dinâmicas. Os filhotes brincam durante horas sem parar. É como se exercitam. Permite que desenvolvam os músculos e pratiquem todo tipo de modelos de comportamento que usarão pelo resto da vida, como correr, saltar, perseguir e mesmo submeter-se uns aos outros. Competir por comida é uma parte muito importante na vida de um lobo, mesmo quando são pequeninos. Um filhote segura uma pena e tenta não deixá-la escapar durante o maior tempo possível. Isso é semelhante a segurar um pedaço de comida e mantê-lo firme. Neste sentido, essas brincadeiras são muito importantes. Hoje, uma pena. Amanhã, pode ser uma ave inteira. Já com 6 semanas desde que nasceram, os filhotes desenvolveram um desejo muito grande de perambular pelas redondezas. Seus pais tentam controlar estes sinais de exuberância. Algumas vezes, os filhotes passeiam uma distância de quase 1 quilômetro de sua toca, mas são encontrados com facilidade e recebem uma lição sobre a disciplina de família. Os filhotes aqui não estão em perigo, pois não existem predadores grandes como aves de rapina, que em outras partes do mundo caçam os lobos pequenos. Os pais dos lobos do Ártico estão mais preocupados em manter a ordem da alcateia, a hierarquia de dominação do grupo. David e Matt têm agora várias linhas paralelas de pesquisa, dentre elas o desenvolvimento dos filhotes e as razões e a finalidade do estranho uivo dos lobos. Quando a alcateia acorda, podem começar a uivar e até os filhotes tentam fazer parte do show. No silêncio do Ártico, o som viaja a longas distâncias. Para os outros lobos, significa não se aproximem, esta área é minha. A alcateia é terrivelmente territorial com relação aos outros de sua espécie. Jim notou que o coro da manhã muitas vezes precedia uma caçada, um sinal importante para ele se apressar e preparar a câmera. Poderíamos considerar uma decisão um tanto cruel da natureza o fato da lebre do Ártico manter a cor branca do seu pelo no verão. Para os lobos, as lebres se tornaram um prato preferido e nutritivo. Embora bastante grandes, um lobo pode chegar a comer até 2 lebres em um dia. Mas elas estão equipadas com uma grande agilidade e grande velocidade e podem correr e ficar em pé em suas patas traseiras, uma técnica que usam para observar a longas distâncias e controlar o perigo. Estas são algumas jovens lebres na tundra em julho. Ao contrário de seus pais, elas se fundem ao meio ambiente e podem ficar imóvel como uma pedra quando os lobos estão por perto. Mas os animais mais impressionantes do Alto Ártico são os bois almiscarados, pesadas bestas que pastam pelo descampado, um desafio muito mais possante para os lobos. Que distância você acha que é, Dave? Eu acho que é 1,5 km. Quase 1,5 km, eu acho. Eu consigo ver pelo menos 5 bois almiscarados. Eles devem tê-los trazido de lá de baixo do vale.
Eu não sei se eles estão tentando perturbar os bois mascarados. Aqueles animais não podem se alimentar desta maneira quando estão tão agrupados assim. Eu me pergunto se entre eles não há algum bezerro. Tem que haver um bezerro em algum lugar por ali. Sim, tem um bezerro bem no meio deles. E é por isso que eles estão interessados. Um círculo de bois almiscarados representa uma defesa praticamente inexpugnável. Mas como grandes cães selvagens que são, é parte da natureza dos lobos atacar e matar animais maiores que eles. É uma habilidade desenvolvida na prática. Pela primeira vez, os observadores terão a chance desta documentação. Aquele lobo macho está se afastando. Parece que eles perderam o interesse. Ele está passando direto pelos bois. Provavelmente ele vai voltar para a toca. Esta posição dos bois é de forte defesa. Talvez se houvessem mais lobos. Bem, essa situação é normal. Eles não conseguem matar um animal assim. As dificuldades de filmar uma caçada começam a representar um desafio tão grande como as dificuldades dos lobos para conseguir uma refeição para eles e para a família faminta. Os filhotes têm agora 2 meses de idade. Na luz perene do verão, o Ártico pode ficar surpreendentemente quente. Amontoar-se fisicamente já não é tão importante, mesmo nos frios dias de julho. À medida que o verão avança, o coração da tundra da ilha de Ellesmere floresce durante um curto período. Foi denominado o Jardim do Ártico. As gaivotas de caudas longas criam seus filhotes entre os salgueiros anões e os musgos da tundra. Os lobos passam com frequência perto dos ninhos no solo, mas muito raramente aproveitam para comer algo. Os lobos e os homens não são bem recebidos pelas gaivotas. Os lobos que residem na área demonstram uma surpreendente indiferença ante a presença dos visitantes agressivos, como se não estivessem interessados em expor sua dignidade em uma batalha com as gaivotas em disputa de coisas insignificantes. Tanto os lobos como as gaivotas ficam atentos com os visitantes humanos que pararam para comer. Enquanto ficamos ali observando os lobos, eles vêm com frequência para verificar o que estamos fazendo. Obviamente, ficamos com muita vontade de dar-lhes um pouco de nossa comida e ficaram agradecidos por qualquer coisa que pudessem encontrar. Isto contribuiu a desenvolver uma relação entre eles e nós que nos ajudou muito a poder observá-los de perto. É um momento fantástico. Um encontro entre um pássaro, um lobo selvagem e o homem. Jim estava ficando um pouco ansioso. Estar acampado bem perto dos lobos criou uma situação onde eu tinha a sensação de que a qualquer momento os lobos poderiam vir e destroçar o acampamento. Quando eles encontram alguma coisa em seu território que possa ser usada como um brinquedo, eles pegam a coisa, correm com ela e brincam uns com os outros por causa do achado. Mas claro, parece que eles têm um pouco mais de confiança agora, e algumas vezes eu pensei que eles achavam que nós estávamos invadindo a sua área e eles podiam fazer o que bem quisessem. Algumas vezes, falar a linguagem dos lobos dá bons resultados. Um latido é o suficiente para afugentá-los. A rotina de Jim é olhar e também escutar para antecipar o momento quando eles partem para caçar os bois almiscarados.
Naquele dia em particular, eles acordaram como sempre depois de um longo sono. Acordaram muito excitados e eu tive a forte sensação de que alguma coisa muito importante ia acontecer. Alguns dias eles deixavam a área do esconderijo e como que perambulavam informalmente desapareciam durante umas 2 horas, voltando sempre depois para a toca. Mas naquele dia em particular eles saíram em uma linha reta em direção ao leste, fila indiana, em um ritmo muito acelerado. Um tipo de ritmo que, mesmo com a vantagem dos carrinhos, era muito difícil acompanhá-los. O terreno acidentado não representa nenhum obstáculo para um lobo. Cada um deles avança com uma meta bem determinada. A alcateia se dispersou, mas se mantém em comunicação, uivando de vez em quando. Enquanto ainda se encontra a uma distância não muito afastada do esconderijo, os uivos podem ser ouvidos pela mãe ou a babá com os filhotes. Elas esperam a volta dos lobos. Jim, carregado de filmes e rações suficientes, sabe que sua viagem em busca da cena de caça pode durar vários dias. Uma das vantagens de se trabalhar no Alto Ártico que você não tem em latitudes mais baixas é que você tem 24 horas de luz do dia. Aqui os lobos realmente nunca podiam se ver livres de nós, no sentido de que eles estavam sempre no palco com todas as luzes direcionadas a eles. E se eu conseguisse acompanhá-los e tivesse tempo suficiente, mais cedo ou mais tarde aquela cena poderia ser interpretada diante de nós. Existiram momentos de ansiedade quando os lobos se encontravam muito à frente, perdidos de vista, e Jim precisava mantê-los em sua mira apenas por meio dos rastros. Até agora, já percorreram 48 quilômetros desde que saíram da toca, e Jim só consegue alcançá-los quando estão tentando atravessar um rio mais fundo e de maior correnteza. Mais uma vez, as esperanças de Jim de filmar a alcateia atacando um boi almiscarado se evaporaram. Foi uma experiência bastante frustrante olhar os lobos continuarem à distância, perdidos de vista, sabendo que eles estavam claramente indo fazer algo que envolveria uma intensa operação. Com o período do verão chegando rapidamente ao seu final, Jim e Dave decidiram que era crucial mudarem de planos. Em vez de acompanhar a alcateia, eles agora estão instalados sem se moverem do lugar. Eles observarão tudo o que acontece localmente durante 24 horas de luz do dia. Fazia sentido ocupar 24 horas para fazer registros a partir de uma só posição. Observar tudo o que acontecia, tentar filmar os momentos mais importantes do comportamento deles, e eu esperava poder mostrar um aspecto do dia na vida de uma alcateia de lobos próximo ao seu esconderijo. Suas idas e vindas, a interação entre eles, seus momentos de descanso, seu sono, qualquer coisa que pudesse acontecer durante um período de 24 horas. Aí vem um. Ele está trazendo os pés traseiros. Ou ela, talvez, é uma fêmea. É interessante isso. Normalmente, eles só trazem para casa a parte de trás. Ou pelo menos, na maioria das vezes. Eu nunca os vi trazer a parte da frente. Eles também podem trazer toda a lebre. A estratégia começa a dar frutos. Um drama de pequenas proporções da vida da alcateia começa a se desenvolver diante de Jim. E Dave começa a distinguir que tipos de tarefas realizadas pelos lobos podem indicar a posição hierárquica de cada um dentro da unidade familiar. Parece que, como membro da alcateia, os subordinados têm a obrigação de trazer comida todos os dias para casa para alimentar os filhotes. Provavelmente, isto ajuda a manter sua posição no interior da alcateia. Mesmo quando eles próprios estão com fome, eles ainda trazem comida para os filhotes. É como se os lobos dominantes tivessem que demonstrar aos subordinados que, mesmo tendo trazido comida para casa, eles ainda não são realmente os chefes do grupo. Mas Dave não consegue compreender a razão por que eles precisam agir desta maneira. Enquanto eu os observava de perto, notei que de vez em quando os subordinados, na verdade, roubavam comida dos filhotes. A maioria deles são animais jovens que ainda estão aprendendo a caçar. Assim, esse excesso de comida forma uma parte importante de sua dieta. Eu gostaria de saber que macho era aquele. Eu acho que era o que tem problema na perna.
Ombro esquerdo é o que tem problema. Ele manca um pouco da perna esquerda traseira hoje e também da perna esquerda dianteira. Ir os diferentes membros da alcateia era sempre um desafio e algo muito difícil de se fazer. No entanto, éramos ajudados pelo fato de que o macho alfa, normalmente, dominava os demais membros do grupo e, para demonstrar isto, mantinha a sua cauda levantada. Para que ele pudesse compreender suas observações escritas mais tarde, Dave usa nomes como pesado, beck central, maltratado, ombro esquerdo, até mesmo cavaleiro solitário, além de alfa macho e fêmea. Além de abanar sua cauda, alfa macho tem um outro sinal de reconhecimento. Alfa macho é também reconhecido porque levanta sua perna quando urina. Alfa fêmea também faz isso, e esta ação de levantar a perna para urinar é uma maneira de manter firme os laços sexuais entre eles. Estes laços são reconhecidos por todos os demais membros do grupo. Hoje está realmente quente, embora a ilha de Ellesmere esteja muito perto do polo. Os lobos, em seus pesados pelos, precisam de alguma maneira de se refrescar sob a contínua luz do sol. Sob a superfície, o solo está congelado. É a escondida camada de gelo permanente. Os lobos sabem como encontrá-la. Os lugares gelados menos petrificados são as encostas cobertas de vegetação. Os lobos dormem nesses lugares até 18 horas seguidas. Não está acontecendo muita coisa importante. Jim, eu acho que vou realizar um pequeno teste. Enquanto a luz é mais ou menos a mesma e o vento e os lobos estão na mesma posição, eu vou sair daqui, desaparecer das vistas deles e uivar. Eu vou o mais longe possível para imitar um lobo estranho. Parece uma boa ideia. Registrarei o momento em que vou uivar e se você notar uma reação, você também registra a hora que isto aconteceu. Ok? Até mais tarde. Depois de alguns momentos, as imitações de Dave parecem produzir mais efeitos. O grupo está se reunindo, embora possa também haver outra razão para esta excitação óbvia. Dois membros do grupo estão abanando suas caudas como sinais visuais de liderança. Eles estão avisando aos demais que são os chefes. Dave, claro, não viu nada. Então, o que aconteceu? Logo que você uivou, eles escutaram, mas nenhum deles se moveu. Foi uma reação muito informal. Esses outros dois voltaram? Sim, eram alfa macho e beck central, que voltaram com suas caudas abanando, realmente levantadas. Decididamente uma expressão tipo, nós somos os chefes daqui. Eles tiveram uma briga bem perto daqui. Depois eles correram, subiram a encosta ali. Havia uma multidão de lobos. Foi muito difícil distinguir quem era quem.
Eles estavam empurrando uns aos outros, rosnando, mordendo, caudas levantadas. Um turbilhão de lobos bem aqui na parte verde. Os filhotes se envolveram nisso tudo? Sim, um pouco. Eles acompanharam o que estava acontecendo, mas os ativos eram os grandes. Sua vigia de 24 horas estava produzindo resultados. Entre os longos períodos de inatividade, há curiosas interações entre os membros do grupo, bem ao alcance da câmera de Jim. Trouxeram mais uma lebre do Ártico para os filhotes. É a segunda hoje. Eles têm agora 10 semanas e são muito competitivos. Quando um filhote tem muita sorte e consegue um pedaço grande da presa, ele tem que correr para bem longe para evitar ser roubado pelos irmãos da ninhada. Nesta altura, eu tenho a impressão de que nenhum filhote domina os demais e que todos conseguem obter uma parte da comida. Quando um subordinado traz um grande pedaço de carne para a toca, os alfas são os primeiros a tentarem roubá-lo. Mas em consequência da disputa que então tem lugar, cada membro do grupo acaba tendo sua parte. A lebre que eles estão comendo foi caçada não muito longe dali. Quando a presa é morta muito longe da toca, longe demais para ser trazida na boca, os lobos têm um sistema alternativo para transportar a carne. À medida que os filhotes param de mamar, uma quantidade cada vez maior de sua comida vem do que os adultos regurgitam. Os adultos possivelmente se alimentam a quilômetros de distância dos filhotes, engolem a comida e com o estômago cheio voltam para o esconderijo. Quando um adulto se aproxima da toca com o estômago cheio, é realmente maravilhoso ver os filhotes irem ao seu encontro, lambendo sua boca, fazendo assim com que o adulto regurgite o alimento. Foi uma operação muito frustrante observá-los de longe durante várias semanas. Eu sempre esperei estar bastante próximo enquanto isso acontecia, pois era uma parte muito importante do comportamento deles que eu gostaria de filmar. Uma vigia de 24 horas permitiu que eu pudesse registrar o que aconteceu a uma distância muito pequena. A alfa-fêmea trouxe um grande pedaço de comida para os filhotes. Por alguma razão, desta vez, ela decidiu descarregar sua preciosa carga sem virar suas costas para mim, bem em frente da câmera, e os filhotes rapidamente engoliram tudo. É uma tarefa muito desconfortável ficar vigilante e permanecer eficiente durante 24 horas, mas este sucesso justifica a mudança de planos. Agora, Jim pode recuperar suas horas de sono perdidas, enquanto ao mesmo tempo espera poder ter o mesmo sucesso com a caça aos bois almiscarados. Agora é o turno de vigia de Dave e os lobos passam a ficar curiosos com o que estão fazendo. Uma visita de Mom é um sinal da confiança e tipo de relação que está se desenvolvendo entre os lobos árticos e os dois homens. Desde o começo da operação, ela era a mais simpática e mais tolerante do grupo. Tendo por enquanto satisfeito sua curiosidade, ela sai para atravessar o vale. Mais uma anotação no caderno e uma experiência humana muito agradável. Em 1970, Dave escreveu um livro que começava dizendo: a menor distância que estive com um lobo selvagem solto na natureza foi de 3 metros. Agora, em Ellesmere, os lobos vêm até ele e em 24 horas ele viu muito mais do que em 30 anos de vigia. Foi quando os lobos se retiraram para descansar e que a vigia de 48 horas finalmente chegou ao fim que Dave decidiu realizar sua segunda etapa científica em uma situação tão rara como aquela. Eu realmente queria ver o quanto eu podia me aproximar dos filhotes. Se eu pudesse me aproximar muito, eu poderia talvez identificar cada um deles individualmente ou pelo menos encontrar uma maneira de marcá-los. Isso ia me permitir ver se existia algum deles que fosse mais agressivo que os outros ou que conseguia mais comida. Ou talvez fosse mais explorador, mas tudo isso exigia chegar muito perto deles. Eu também gostaria de saber como Mom reagiria quando eu chegasse tão perto de seus filhotes.
São 3 horas da madrugada de uma noite fria e ensolarada. Por alguma razão, Mon começa a uivar, e os filhotes fazem o mesmo. Eu também gostaria muito de imitá-los, mas estando tão perto da toca, talvez meu uivo tivesse perturbado todo o grupo. Apesar disso, eu não resisti em acompanhá-los em sua operação. Visto, mas prudentemente sem ser ouvido, Dave atinge uma etapa mais próxima à compreensão dos lobos, que talvez seja o começo do seu futuro trabalho e de um registro escrito sobre Ellesmere. Mas agora, o curto verão está quase acabado e ambos os homens esperam ainda ver todo o grupo envolvido em uma grande caçada. O tempo estava se esgotando e eu sabia que esta sequência de caça seria crucial para o sucesso do filme. De alguma forma, quanto mais eu esperava, maior era a chance de filmar esta operação. À medida que os filhotes ficam mais velhos, eles exigem cada vez mais comida e o grupo se esforça cada vez mais para encontrar alimento. O tempo estava bom. Estávamos todos descansados e os lobos estavam muito determinados. Portanto, naquele dia, todos os sinais eram positivos. Dave tinha suas próprias razões para presenciar uma caçada de tão perto. Ele tinha visto antes várias delas de dentro de um avião, mas todas se resumiam em um grande número de lobos em torno da presa. Com o grupo de Ellesmere, talvez ele possa descobrir o papel de cada um dos lobos durante todo o processo de caçar e matar. Não é fácil caçar um boi almiscarado e os lobos precisam ter cuidado e usar a imaginação. Eles precisam morder os animais e ao mesmo tempo evitar seus coices e seus chifres. Mas quando eles chegam perto, os bois são obrigados a parar, reunir-se em grupo e enfrentá-los. Eles continuam a perturbar os bois até que um deles começa a correr. Quando uma manada entra em pânico, os lobos têm a oportunidade de atacar sem muito medo de serem atingidos. Tanto o predador como a presa têm que descansar com frequência e batalhas como esta podem durar horas. E saem para procurar outros animais. O grupo descansou durante 45 minutos e depois saiu para percorrer mais 8 quilômetros. Sabíamos desde o começo que o encontro seguinte seria muito interessante. Esta manada tinha pelo menos 3 bezerros e os jovens lobos passaram todo o verão em busca de filhotes de boi almiscarado. Enquanto isso, mesmo com todo o grupo segurando firme sua cabeça, foram precisos 5 minutos para que o bezerro tombasse. Durante 3 tensas horas de drama da natureza, Dave e Jim testemunharam nas planícies da tundra uma cena mais antiga do que a humanidade. O casal de alfas toma posse do corpo da presa, apesar de ter sido todo o grupo que, em conjunto, conseguiu matar o animal. Como os cães, os lobos são carnívoros. Eles não conseguem sobreviver comendo plantas. Milhões de anos de evolução desenvolveram suas habilidades para caçar, matar e digerir rapidamente sua presa. Este comportamento, depois da caça, era algo novo para Jim. E até mesmo Dave, que já tinha visto estas cenas em outras áreas, estava impressionado com a intensidade do desempenho deles.
O que parece estar acontecendo é que estes animais subordinados estão implorando por comida da mesma forma que eles faziam quando eram pequenos. Embora essa cena fosse muito forte para se olhar, eu estava muito contente de ter visto tudo de tão perto e ter tido a chance de confirmar o papel dominante dos animais alfa. Os lobos comem e digerem o máximo que podem, mas o bezerro é grande e tem carne sobrando. Assim, eles decidem carregar pedaços para enterrar no chão gelado. Estes víveres serão preservados e escondidos no refrigerador natural. Talvez eles voltem ao local no dia que não conseguirem caçar outros animais e os filhotes ainda estiverem com fome. Eles se encontram a 30 quilômetros da toca e estão levando pouco ou praticamente nada com eles, exceto o que têm em seus estômagos. Fazem 12 horas que eles saíram da toca e agora estão de volta para casa. Este sofreu alguns ferimentos durante a caçada, mas todos os 5 estão bem fortes para fazerem a viagem de volta. Em setembro, os filhotes estão bastante crescidos, um reflexo do sucesso do grupo em suas caçadas durante o verão. Eles vão precisar de energia e força para sobreviverem durante os próximos meses de inverno. A luz do sol já está ficando fraca e entrando na penumbra que avisa que a escuridão do inverno polar se aproxima. O pelo dos lobos do Ártico está agora denso e longo, material isolante contra o frio que deverá funcionar à medida que a temperatura descer muito abaixo de zero. Encobertos pela neve e na contínua escuridão, invisíveis, eles ainda precisam continuar caçando ou se alimentando de animais mortos para alimentar seus filhotes. Mas ninguém sabe o que eles fazem durante o inverno. Isto ainda é um mistério do Ártico. Um intrigante intervalo de 5 meses em uma história que só poderá continuar quando Jim e Dave voltarem na primavera. Logo depois do degelo no ano seguinte, Jim e Dave retornaram ao esconderijo do grupo de lobos. Quando eu voltei para a Toca dos Lobos, o grupo tinha se transformado. 3 membros estavam ausentes e havia um novo alfa-macho, provavelmente um dos subordinados que tinha ficado no lugar do outro. Não podemos saber o que aconteceu com o outro alfa-macho, mas 3 lobos foram encontrados mortos na área no final do inverno. Ter contato tão de perto com pequenos filhotes brincalhões, vê-los crescer e testemunhar toda a energia investida neles pelos adultos, saber que eles iam passar um inverno muito rigoroso. Eu muitas vezes me perguntava o que ia acontecer com eles, sabendo que nem todos poderiam sobreviver. Na maioria das vezes, os lobos se afastam e morrem em lugares que você nunca vê, mas ser capaz de ir até onde estão seus corpos e realmente tocar com as mãos suas costelas a mostras, isso foi um momento de grande intensidade para mim. Os mistérios do inverno passam a ser as novas perguntas da primavera. Como estes animais morreram? Fome, doença, velhice ou o quê? Quando e por que teve lugar a mudança na ordem social do grupo? Quanto mais observo esses lobos, mais perguntas surgem em minha mente. À medida que a composição do grupo se transforma todos os anos, o comportamento social muda, tanto em relação aos animais membros, como com os filhotes. Ao ver os lobos novamente perto de sua toca, ficou claro que um verão cheio de informações sobre eles estava à minha espera. Eu estava convencido de que havia uma nova ninhada quando eu vi a mãe surgir, pedindo comida aos seus subordinados. Ela não pode realmente caçar sozinha durante as 3 primeiras semanas, porque necessita manter os seus filhotes aquecidos dentro da toca durante este período.
É impressionante, mas Jim conseguiu entrar na toca. É como se Mom confiasse em que ele chegasse perto dos seus filhotes. Entrar na toca foi uma decisão difícil. Ao pô-la em prática, foi um prazer muito grande descobrir que eles confiavam tanto em mim que permitiram que eu ficasse perto de seus filhotes. Estas imagens são cortesia de um lobo selvagem do Ártico, de sua aceitação dos curiosos forasteiros que vieram para Ellesmere. Mas poderemos retribuir esta confiança com a nossa? Ou será que a imagem tradicional do lobo como um animal de uso prevalecerá? No Alto Ártico, os lobos permitiram que testemunhássemos a verdade sobre suas vidas. Na família mundial de lobos, talvez o lobo branco das terras árticas seja um exemplo representativo de todos eles.